É erro como esse que aconteceu no gol do Internacional em cima do Flamengo, que fazia o Jorge Jesus entrar dentro de campo e colocar o dedo na cara de geral. E ele não aliviava. O Arão passou por isso. Diego Ribas passou por isso. Diego Alves, Rodrigo Caio, Pablo Mari e o próprio Felipe Luiz, que passaram por esta cobrança. Renier, meu Deus do céu. Tá na hora do Felipe Luiz começar a cobrar também alguns jogadores dentro de campo. O Flamengo não pode, de jeito nenhum, tomar um gol da forma que tomou contra o Internacional. Mas antes de falarmos sobre isso, entrarmos aqui nos pormenores da parte tática, você já sabe. Aqueles 3 compromissos que você tem aqui com o canal. Se inscreva, compartilhe e deixa o like, pô. Senão tu não me ajuda. Vamos nessa. Tem muita coisa bacana. Eu vou falar do gol que o Flamengo sofreu e o pior. O Inter já tinha treinado o gol em cima do Flamengo antes da jogada do gol acontecer. Mas teve um jogador que livrou o Flamengo do gol. Vem comigo na análise que tá muito bacana. Recentemente, as câmeras da La Liga pegou o Bellingham dando um conselho para os seus companheiros de ataques. Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrigo. E no vídeo ele diz o seguinte, né, que acabou viralizando. Vocês, os 3, precisamos finalizar o ataque, porque correr para trás é muito difícil. E aí o Mbappé responde: é isso que eu estou dizendo. Temos que terminar as jogadas. E o Bellingham acaba dizendo: sim, criar espaço e finalizar. E por que eu coloquei esse vídeo, Luiz? O que isso tem a ver com o Flamengo? Eu vou explicar, vocês vão chegar lá, vocês vão entender o porquê deste contexto, mas vai deixando o like que é muito importante. E o Luiz Castro, ele deu uma explicação na época que estava no Botafogo, porque é difícil correr para trás e por isso que vocês têm que evitar ao máximo de ficar correndo para trás. E o jogo do Flamengo com o Inter, o Flamengo estava cometendo esse erro toda hora, estava correndo muito para trás. Parecia até o time do Tite, correndo demais para trás. E aí acaba dificultando. Por que, Luiz Castro? E o mais difícil das equipas é correrem para trás. Para a frente é o mais fácil, para trás é o mais difícil, porque estamos a correr para a nossa baliza, o adversário tem a nossa baliza debaixo do olho e a coordenação perde-se. Portanto, então tá aí. Vocês escutaram o Luiz Castro e a dificuldade de correr para trás. E por que eu mostrei tanto a situação do Luiz Castro, né? A fala do Luiz Castro e a aspa do Bellingham para o Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo, é para mostrar o que aconteceu no gol do Internacional e a dificuldade que o Flamengo passou. O Flamengo começou a entrar num jogo de transição e aos 41 minutos do segundo tempo, a jogada foi ensaiada pelo Internacional. O Internacional viu o caminho do empate. Poderia também, talvez tivesse mais tempo, chegar à vitória. Aqui vocês vão perceber que é o Flamengo no ataque. O Flamengo com muitos jogadores no ataque. Michael, o Ayrton Lucas com a bola, o Gerson, o Alcaraz encostou para receber o passe. Lá do outro lado você tem o Ayrton Lucas, Bruno Henrique e o Everton Araújo somente aqui. E o Internacional, nesse exato momento, fazia o que a gente chama de balanço ofensivo. Deixava 3 jogadores, e um deles o Werner Valencia, para puxar o contra-ataque. Lembra muito o time do Dorival, marcava com 7, iniciava uma transição com 3. E o Inter começou a fazer isso. E o erro do Flamengo foi, primeiro, não fazer o atacar marcando para evitar essas transições. E aqui começa o ensaio do Internacional para o gol. O Ayrton será desarmado, a transição irá acontecer, o jogador do Internacional irá receber a bola, só tem o Pulgar para tentar impedir essa transição e não irá conseguir. E aqui vocês conseguem perceber, ó, 3-2 e muito espaço nas costas da última linha para ser atacado. O que o Luiz Castro falou, correr para trás é muito difícil, porque perde coordenação motora, porque o adversário só olha o gol. Enquanto isso, os jogadores que estão correndo para trás, ele precisa mapear espaço que está sendo controlado, espaço que está sendo atacado, companheiro do seu lado e o jogador que está com a bola. Por isso que você acaba perdendo coordenação motora. O Flamengo irá conseguir controlar essa transição aqui, ó. O
Léo Ortiz solta pressão, vai impedir a sua progressão, retardar, ele retarda a progressão, mas o Internacional consegue achar a bola no corredor contrário e vai conseguindo progredir, avançar da segunda fase para o último terço do campo. E aqui entra o ensaio do gol, é onde o Inter viu que era o caminho para conseguir o empate contra o Flamengo. O Flamengo tinha muito espaço nas costas da última linha. Olha o Werner Valencia, jogador que ataca muito bem o espaço, faz muito bem esse movimento de ruptura. Ele vai atacar o intervalo entre Ayrton Lucas e Léo Pereira e vai receber essa bola no ponto futuro. A sorte que aqui o Rossi consegue impedir o gol do Internacional e acaba salvando o Flamengo naquele lance que acabou gerando dúvida. Foi pênalti, não foi pênalti, mas não foi. O Rossi só tirou somente a bola. Isso 42 minutos do segundo tempo, tá? E aí a gente tem um momento do gol que começa a jogada aos 42, tá, do segundo tempo, lançamento do Rocher, bola longa, Fabrício Bruno vai cortar essa bola longa, a bola vai entrar em disputa pela uma segunda bola, o Flamengo vai conseguir recuperar essa segunda bola justamente com o Gerson, e aqui o Gerson mantém o controle, opa, estou com a bola, tá controlado, o Flamengo tá bem organizado aqui, a jogada tá nitidamente controlada pelo Flamengo, 43 minutos do segundo tempo. O Gerson vai conseguir explorar o espaço às suas costas, faz isso muito bem, protegendo a bola, ataca o espaço com a bola, ele irá atacar o espaço com a bola, e aqui ele vai entregar a bola livre para o Everton Araújo, executar o quê? Uma dinâmica do terceiro homem. A gente poderia fazer com o Internacional aquilo que o Inter fez com o Flamengo. O Everton Araújo, quando recebe a bola, ele recebe como cobertura ofensiva, jogador que recebe essa bola de frente, e de frente para ele tem um homem livre. Quem é um homem livre? Matheus Gonçalves. Aí, aqui nós temos o Michael atacando o corredor lateral e o Bruno Henrique gerando a profundidade, levando a última linha para trás. Então, se ele acha o Matheus Gonçalves nessa dinâmica do terceiro homem, de buscar o homem livre, o Matheus Gonçalves receberia essa bola sozinho, com muito espaço para poder fazer o quê? Pifar o Bruno Henrique na ruptura. Porque o que aconteceu contra o Flamengo, o gol que o Flamengo sofreu, poderia ser executado em cima do Internacional. Luiz, o que faltou? Faltou o garoto, faltou o menino, faltou ele entender que tem que passar a bola aqui rápido, porque você tem uma situação para atacar a profundidade. Então, quando você fica com a bola sob o teu domínio, fazendo o que o Gerson fez, você atrai a pressão e liberta um espaço. Então o Gerson aqui, ele atraiu a pressão e libertou o espaço para ele atacar, para ele receber com mais tempo e espaço e conseguir fazer essa bola chegar no ponto futuro. Então, toda vez que o jogador segura a bola, ele atrai a pressão e gera tempo e espaço para um companheiro. O Gerson fez isso para ele, aquele não precisava fazer para o Matheus Gonçalves. Por quê? Porque o Bruno Henrique já fez, já levou a última linha e ele tem muito tempo e espaço para poder receber essa bola e executar a ação seguinte. Mas não é o que ele faz. Ele retém a bola sobre o teu comando e ele diminui o teu tempo, e se você diminui o teu tempo, você diminui o teu espaço. Ele será desarmado pelo Alan Patrick, que desarma ele, e aqui entra aquilo que a gente falou. Correr para trás é muito difícil, e aquilo a gente vai começar a entender alguns aspectos importantes. Desarmado, transição ofensiva do time do Internacional. Alan Patrick vai achar essa bola no lado contrário do Pulgar, e aqui gera aquele momento caótico do Flamengo. O time precisa correr para trás com o adversário com bola descoberta. Aqui tem muito erros individuais que acontecem. Começou pelo garoto, o Everton Araújo, e numa situação dessa aqui, primeiro, vamos destacar o Fabrício Bruno. Ele comete esse erro de ficar correndo de costas. Ele faz muito isso. Isso vai atrapalhar justamente tu conseguir controlar a profundidade depois. Por quê? O Werner Valencia está preparado para atacar o espaço às costas dele. E no momento que o jogador que tem a bola descoberta vai dar o passe na janela, enquanto o Werner Valencia está acelerando em sentido ao espaço, o Fabrício Bruno ele precisa girar o teu corpo para começar a correr. E se tu apostar a corrida com alguém e a pessoa for mais rápida que você fica preparado para correr em sentido ao ponto futuro e a pessoa de costas e depois girar e correr. Tu vai sair na frente, tu vai conseguir gerar mais tempo justamente por isso. Porque
ao Fabrício Bruno tentar girar, ele vai perder tempo e perdendo tempo acaba perdendo espaço. E aqui vocês vão entender o espaço que ele perde justamente nesse giro que ele dá por estar perfilado da forma errada. Outro erro individual é do Léo Ortiz. O Léo Ortiz, ele fez essa jogada contra o Bahia, que é uma jogada que ele faz que ele fica um pouquinho mais à frente do adversário e quando o adversário acelera para poder atacar o espaço, ele trava a tua corrida e deixa o adversário impedido. Qual foi o erro dele aqui? A experiência do Werner Valencia. Contra o Bahia deu certo porque o jogador do Bahia já foi muito afoito ao ponto futuro e ele acabou travando a tua corrida e o cara caiu em impedimento. Aqui, o Werner Valencia está atrás do Fabrício Bruno e muito atrás dele, então não dará tempo para ele fazer isso. E exatamente o que ele faz. Na hora que o Werner Valencia acelera no espaço às costas, ele como cobertura, olha como ele trava a tua corrida para fazer a linha de impedimento. Mas olha um detalhe, a bola já saiu. E o Werner Valencia nem passou por ele ainda. Então aqui a famosa linha burra. Faltou um pouquinho de leitura e interpretação do fenômeno defensivo para o Léo Ortiz. Mas dá para entender, pô, Luiz, ele vai ficar cometendo esse erro toda hora? Gente, 43 do segundo tempo, jogo no final, corpo cansado, decisões. Imagina aquele dia de estresse, de muito trabalho, e depois você precisa fazer algo muito importante. Você não irá conseguir ter êxito. Por quê? Porque tu já tá com cansaço mental. E foi isso que aconteceu nesse lance aqui. Ele acaba tomando essa decisão totalmente errada. Ele deveria acompanhar o Werner Valencia, que ele conseguiria fazer a cobertura defensiva do Fabrício Bruno. E aí, no ponto futuro, pode ver que o Fabrício Bruno chega a tempo com o Werner Valencia da finalização. Por que ele não consegue travar o Werner Valencia? Justamente por conta daquele lance lá atrás. Ele estava perfilado errado e aquele perfilamento errado na origem da jogada tirou o tempo dele e se ele perde tempo aqui, ele vai perder espaço no determinado ponto futuro, foi o que aconteceu. Então, um erro tático defensivo de diversos jogadores, dá para entender também pelo momento da partida, 43 minutos do segundo tempo, um jogo muito pegado, até jogo que o Flamengo começou a entrar numa transição maluca contra o Internacional. Mas, no somatório de tudo, valeu o jogo do Flamengo, o empenho dos jogadores, a entrega dentro de campo. Isso foi muito importante. Se você gostou desse vídeo, tu já sabe. Só resta deixar o teu like, se inscrever nesse canal e depois você compartilhar esse vídeo. É aqueles 3 pedidos que eu te faço e aquele para você ajudar o nosso crescimento aqui do canal. Tamo junto, grande abraço, saudações, é nóis.